Fundação Vale apresenta. A burocracia ela é necessária para servir as políticas públicas, né? Então você precisa que todo mundo seja regularizado, inscrito, com banco de dados. É assim que você planeja uma cidade, com instrumentos de registro, banco de dados. Temos cidades no Brasil que chegam a ter 50% de irregularidades, né? Algumas 30%, falando de grandes cidades, capitais. Se você está com metade do seu território excluído, não consta do mapa, não consta do banco de dados, não consta de inscrições, como é que você vai planejar essa cidade? Por não reconhecer, por não mapear, por não ter esse mapeamento em grande escala, em detalhe, a ilusão dos administradores a achar que vão fazer planejamento. É um pseudo-planejamento. Você não consegue administrar aquilo que você não conhece. E o cadastro e a informação cartográfica em detalhe te permite esse procedimento, essa ação, a gestão territorial efetiva. Então, a partir desse olhar, dessa necessidade de uma gestão mais efetiva do desenvolvimento urbano no município e a ausência dessas informações, nós começamos a estudar a possibilidade de os municípios terem cadastros territoriais mais efetivos, né? E aí, seguindo uma tendência mundial, que esse cadastro tivesse também uma multifinalidade. O cadastro ele é uma base de dados, é um elemento que deve estar aberto, né, a um conjunto de atributos que vai enriquecer esta base cadastral, né? Por exemplo, saber se tem rede de esgoto na frente de determinado imóvel, saber se existe calçada e qual o estado de conservação dessa calçada, no sentido de facilitar a mobilidade dos pedestres, é uma coisa extremamente importante. E isso tem que estar no cadastro, né? Saber, por exemplo, se a rua é pavimentada ou não, saber se tem drenagem para águas pluviais ou rede de esgoto, é fundamental para que, então, o município ou o gestor consiga conhecer esta realidade e consiga promover as ações no sentido de prestar um bom serviço à sociedade. Então, o cadastro dá essa resposta rápida ao gestor. Então, na medida que ele for estruturado, com esses atributos que possibilitam enxergar a realidade do território. O próprio processo de planejamento, quando ele é feito nessa perspectiva de considerar o todo, ele ajuda a transformar um projeto que às vezes é visto só como uma obra de engenharia, de saneamento, em algo que, para além, digamos, da drenagem, da pavimentação da via, estará vinculado à geração de postos de trabalho, de emprego, de fortalecimento da economia local, da implantação de programas de saúde da família. Sabe-se, portanto, quantas pessoas têm, qual é a base de renda, e você pode, com cores, colocar no mapa, georreferenciar as faixas salariais. Nesse sentido, é o caráter multifinalitário e nos serviu para isso. E depois do levantamento que fizemos com a nova carta aerofotogramétrica, enfim, a nova cartografia, nós pudemos perceber que havia 162 mil imóveis a mais, não 142. Ou seja, percebemos que tínhamos uma cidade desconhecida dentro de Belém. E para isso já tem uma demonstração da importância do cadastro. Mas quando, além de conhecer os imóveis, poder cobrar imposto, você tem condição de avançar na diminuição das desigualdades espaciais, aí o sucesso é total. Nesse sentido, é aqui que precisa da praça. É aqui que há necessidade de espaços de lazer, porque aqui já tem. E por que é necessário? Porque é importante que as pessoas usufruam do direito a um espaço público, mas também que as crianças e o adolescente possam se divertir. Isso é instrumento de combate à violência? É também, né? Aqui precisa de escola. Aqui precisa, por exemplo, de implantação de um polo moveleiro. Então, tanto obras de infraestrutura, como a macrodrenagem de uma bacia onde moram 170 mil pessoas,
reunindo vários bairros, como Guamá, Terra Firme, Jabateteu, Canudos e Marco, até mesmo atividades da área da economia ou da área da saúde e da educação, elas foram balizadas no cadastro multifinalitário. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, hoje tem em torno de 560 mil habitantes, é também o maior polo econômico do estado, e até os anos de 2007 tinha um cadastro totalmente analógico, no papel mesmo, né? A partir de 2007 a gente começou num processo de modernização e é onde nós estamos hoje, né? No processo de geoprocessamento com um cadastro multifinalitário que atende a todas as demandas da política interna nossa. Toda a divisão territorial ficou totalmente mapeada, os lotes, as quadras, as vias. Então, uma ferramenta que serviu para todas as secretarias do município na determinação dos seus afazeres e principalmente como planejamento de ações das políticas públicas, tanto na área social como na área de obras, na área educacional. Então, houve uma melhoria assim, significativa em todos os processos internos do município num primeiro momento. A maior vantagem do cadastro no formato digital, como temos, com relação ao sistema analógico, é justamente a velocidade, a precisão e a segurança das informações. O registro de imóveis no Brasil existe primordialmente para garantir segurança jurídica da propriedade imobiliária. E nós, titulares, podermos contar com um cadastro que nos apresenta informações tão completas e tão seguras, traz mais segurança no nosso dia a dia, traz mais segurança para a equipe e traz mais segurança principalmente ao cidadão. Na Alemanha não existe nenhum metro quadrado não cadastrado. Se alguém assina um contrato de compra ou venda de um imóvel que não está com a unidade cadastral, né, definida, então este contrato é nulo, juridicamente. Ele não existe. Né? Então é uma pré-condição, né, para comprar ou vender o imóvel. Como na Alemanha, desde 1000 anos, não existe mais nenhum pedaço de terra que não tem dono, então não existe também nenhum pedaço de terra que não está cadastrado. O cadastro multifinalitário, num primeiro momento, ele serviu bastante para as políticas internas do município. Todas as secretarias utilizam, todas elas fazem os seus projetos, seus programas, utilizando isso como base. No segundo momento, ele foi disponibilizado para a comunidade. E hoje a comunidade utiliza bastante. Independentemente das minhas atribuições profissionais, eu, como joinvilense, já utilizei o cadastro várias vezes para buscar informações em relação à inscrição imobiliária, em relação à zona de alagamento, em relação ao nome oficial do logradouro, em relação aos confrontantes, inclusive informações relativas a valor venal. Então, esse acesso como cidadã é fundamental, né, para que a gente consiga obter essas informações de uma forma precisa e completa. A comunidade em si também pode ver, se ela não sabe, alguém que veio para a cidade recentemente, não sabe ainda quando que é a coleta de lixo, quando que é a coleta seletiva de lixo que nós temos na cidade toda. Junto ao nosso cadastro, que está disponibilizado, a pessoa vê o dia, o período, se é de manhã ou de tarde, e que passa as duas coletas em cada região da cidade. Consegue verificar também as linhas do transporte coletivo, onde pode ver em que ruas passa determinada linha, qual é o trajeto dessa linha, onde ela vai. Então, a comunidade tem bastante ferramentas hoje disponibilizadas, né, de consulta e de informações úteis ao dia a dia. A partir da utilização eficiente de nosso sistema de gestão cadastral, nós temos uma transparência a tal ponto que o contribuinte consegue identificar no seu carnê as suas alterações cadastrais. Por exemplo, um novo cômodo construído, uma garagem, uma demolição, tudo que afeta a base de cálculo do seu IPTU. É importante dizer que
A multifinalidade, saúde, educação e infraestrutura, ela tem que ser baseada na capacidade de investimento. Daí a dimensão fiscal, a cobrança de impostos e o aumento de arrecadação que o cadastro permite ser muito positiva. Tanto que a Prefeitura de Belém, eu herdei menos de 300 milhões de orçamento e ela triplicou, mais do que triplicou. O prefeito que assumiu depois de mim já administrou em torno de 1 bilhão de orçamento. Então, é possível, portanto, aumentar a arrecadação de forma significativa, mas ter esse recurso aplicado num tipo de projeto de desenvolvimento urbano baseado num planejamento que considere as múltiplas facetas da cidade. De alguma maneira, os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, que os municípios, nos dias de hoje, vêm se apropriando dessas diretrizes do Estatuto da Cidade para planejar o seu município, tem no cadastro um forte aliado, ou seja, é o cadastro que representa a realidade física, econômica e jurídica de todo o território. E esses elementos são fundamentais para subsidiar as discussões, para subsidiar o planejamento do território. Então, essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a política urbana, elas têm no cadastro as informações para ajudar no planejamento, ajudar a discussão da cidade, para onde nós queremos, né? E o que nós vamos ocupar, que usos nós queremos permitir e assim por diante. A sociedade precisa se apropriar um pouco mais das informações do município e de como ela pode, a partir desse conhecimento, interagir com o poder público municipal, protagonizar ações de planejamento urbano, participar do plano diretor, reivindicar áreas específicas para determinados setores da população. Eu verifico no nosso dia a dia que essa democratização de informações pelo poder público aos cidadãos de uma forma geral faz com que nós todos nos sintamos mais integrados ao município. Nós todos temos um amplo e completo acesso às informações da cidade onde a gente mora, que a gente ama, onde a gente vive. Uma cidade sem um cadastro multifinalitário, hoje eu acho que não consigo nem imaginar como seria. Então, não vislumbro hoje o retorno, por exemplo, para um método antigo, mais analógico. O desafio é tentar manter isso atualizado, buscar a informação mais real possível, né, da situação. E acho que é isso também o que a comunidade quer, né? Todo mundo gostaria de ter ali o seu imóvel exatamente com a área correta, com a localização correta, com o uso bem definido, com o imposto justo, com o valor correto. Isso dá uma satisfação para a pessoa e ajuda no seu dia a dia. A gente sabe que a realidade dos municípios de grande porte, de médio e pequeno porte são bastante diferentes. Então, posso falar para aqueles municípios de pequeno porte que existem também, mesmo sem grandes recursos financeiros, possibilidades de elaborar um cadastro territorial. Isso passa também pelo protagonismo do gestor público, né, de buscar alianças, por exemplo, com universidades federais, universidades locais que podem ter um corpo técnico, disponibilizar uma equipe técnica para a montagem desse cadastro, bem como com associações de municípios que podem também agilizar esse processo cadastral. O programa de capacitação do Ministério das Cidades também disponibiliza uma série de conteúdos que podem melhorar o entendimento de todas essas estratégias possíveis para a implementação do cadastro territorial. Então, uma prefeitura, se tiver realmente compromisso de usar o planejamento urbano territorial como instrumento de melhoria das condições de vida, de diminuição das desigualdades, o cadastro multifinalitário posso dizer assim, com base técnico-científica, fundamental para esse objetivo.
Um oferecimento Fundação Vale.